Vocês já ouviram falar na lufa cilíndrica Hohen? Não? Não precisa fazer cara de espanto. Eu vou apresentar ela para vocês. Está aqui, ó. É essa senhora aqui. A lufa cilíndrica Hohen, ou popularmente conhecida como bucha. Isso mesmo, aquela que você usa para tomar banho. Nós viemos até aqui em Xerém, estamos no sítio São Jorge e vamos conhecer um pouquinho sobre a vida desta ilustre fruta. Ou será um ilustre legume? Bom, vamos ficar sabendo isso agora aqui em Xerém, nessa matéria sobre a lufa cilíndrica Hohen. Vamos lá. Ou melhor, bucha. O engenheiro agrônomo Paulo Brandão é proprietário do sítio São Jorge aqui em Xerém e produz a lufa cilíndrica Hohen, a bucha de metro. Como é que é o nome dela mesmo? Lufa cilíndrica Hohen. Bom, nome científico. Muito prazer, Nato Candal, dona lufa cilíndrica Hohen. Essa bela exemplar, ou esse belo exemplar, qual é o gênero da lufa? A família dela é a família das cucurbitáceas, compreende chuchu, maxixe, abóbora, melancia. E existe uma grande dificuldade em lidar com a planta porque não se tem muito trabalho em cima dela. Então todo o trabalho que a gente faz de manejo, a gente normalmente vai pelas famílias. A gente vai explicar com o Paulo Brandão, que é engenheiro agrônomo e também é conselheiro do CREA-RJ e produz, tem aqui uma produção em Xerém muito grande, muito importante, porque você consegue escoar toda a tua produção, não é verdade, Paulo? É verdade, toda a minha produção está escoada. Eu, inclusive, vou me dar o luxo de trabalhar em cima da metade da produção na agregação de valores, para poder ter um ganho maior, gerar trabalho e renda para as pessoas que cercam a nossa propriedade aqui, porque é um trabalho social que a gente procura fazer também, gerar emprego, até porque tem que manter a geração de emprego, porque eu necessito de mão de obra aqui. Então é uma maneira de eu retribuir a contribuição que eles têm me dado no dia a dia. É uma fruta, não? É um legume, é um... a gente trata como fruto, porque existe o hábito de dizer que tudo aquilo que é fruto que é doce, entendeu? Fruto. Por exemplo, tomate é um fruto. Isso aqui a gente considera fruto, né? Entendeu? É como se fosse um legume, vamos comparar o chuchu, um legume, abóbora, legume. Quer dizer, como é que você chegou a essa espécie? Como é que você tomou conhecimento de que ela poderia ser rendosa, de alguma forma, poderia te trazer rentabilidade com um custo-benefício atrativo? Exatamente. Começou exatamente na cidade de Extrema, interior de Minas Gerais. Um cidadão que vendia bucha para o meu irmão, vendia uma Kombi de bucha por semana para ele, e ele teve um problema no buchal dele. E meu irmão comentou que eu era agrônomo e pediu que eu fosse até lá com ele. Um mês de fevereiro eu peguei e fui até lá. Quando eu cheguei lá, teve um problema que eu supus que fosse cálcio. E eu devia confirmar com o professor meu que ele tinha habilidade exatamente nesse tipo de hortaliça. Chegando lá, veio confirmar que realmente era cálcio. E o cidadão lá, o agricultor, perguntou como era a forma de pagamento. Eu disse que se ele me arrumasse sementes de 3 tipos diferentes de bucha que ele tivesse, já seria uma forma de pagamento. Agora vamos para os números, porque o pessoal gosta de número. O volume de produção que você tem atualmente é estimado em quê? Em peso, em unidades? Como é que você quantifica isso? É o número de frutos por hectare. Em média, uma planta, uma produção satisfatória, ela tem entre 8 e 10 frutos por pé. Isso em termos de quantidade. Quanto é que dá no final da tua produção? Exatamente. Na faixa, de 12 mil unidades por hectare. Eu devo colher entre 20 e 25 mil unidades nos 2 hectares que eu tenho. E isso, considerando que também são 2 colheitas por ano, a gente pode dobrar esse resultado para ter um quantitativo anual. Desde que haja um manejo, e o manejo é feito da seguinte maneira, que eu aprendi aqui. Tem que procurar fazer um calendário de plantio, que é para não coincidir com um ataque de um vírus que se vem exatamente, ele se manifesta no mês de julho. Então, fevereiro eu plantando, no mês de junho eu já acabo a minha colheita. Eu dou aquele espaço, aquele pousio, que é para recomeçar em agosto e coincidir no final do ano e aí, sucessivamente, eu poder fazer minhas colheitas fugindo da incidência da praga. O que pode ser feito com o produto que é, na verdade, o esqueleto da planta, né? O que se aproveita da bucha é o interior. O que pode ser feito com isso? Como é que é a formação? Então vamos falar um pouquinho mais da bucha em si como produto. Origem da bucha. A origem asiática, né?
Ela tem origem asiática, ela foi adaptada no Brasil na cidade de Extrema e Bonfim, que passaram a ser as capitais nacionais da bucha. Utilidade da bucha? A utilidade da bucha ela é principalmente usada como higiene e limpeza. Qual é o hábito dessa planta? Hábito trepador. É muito importante em função do tamanho do fruto, que só permite uma arquitetura desse tipo, porque ele não pode bater no chão, ele tem que ficar aéreo. Que tipo de solo é o melhor solo para se cultivar a bucha? De qualquer tipo de solo, desde que tenha uma boa drenagem. Ela não tolera encharcamento. Adubação? A adubação pode ser adubação rotineira das cucurbitáceas. A adubação de plantio e normalmente é usado 3 adubações em cobertura. Macro e micro? Tanto macro como micro. Ela é muito exigente também em micro, destacando a exigência do boro e do ferro. Propagação da planta? A propagação da planta ela é feita só por via semente. Irrigação? A irrigação se faz necessária principalmente nos meses em que a demanda de água é muito pequena e a planta tem uma necessidade hídrica muito grande. Controle fitossanitário da planta? E começa na escolha da variedade. Como a gente não tem muito que escolher, porque não existe uma disponibilidade de variedades no mercado, a gente vai lidar com o que tem. E com o que tem, a gente procura tentar fazer um manejo de pragas e doenças no sentido de tentar evitar doenças. Como é que é feito esse manejo? O ideal é que se faça a rotação de culturas de 2 em 2 anos. Como realmente é uma cultura em que o investimento é muito alto, o ideal é que se faça uma rotação com alguma coisa que dê um retorno muito rápido. Não há uma disponibilidade agora, atualmente, há a possibilidade de aproveitamento do espalheiramento através, por exemplo, de maracujá. Mas o maracujá leva muito tempo a dar. Chuchu não é recomendável, por exemplo, que utiliza o mesmo espalheiramento, mas é planta da mesma família. Desbrota? A desbrota ela se faz desnecessário para evitar aqueles brotos ladrões, em que vai se adubar e não vai ter produção. Capina? A capina ela pode ser a capina química e capina mecânica. A capina, eu opto pela capina química, que é uma capina mais prática, respeitando aqueles valores de meio ambiente que tem que ser respeitado. Abertura de cova? A abertura de cova ela se dá no espaçamento de 4x2 e 40x40 com 40 de profundidade. Tutoramento? O tutoramento ele é feito com bambu e ráfia. Produção por hectare? A produção por hectare é de aproximadamente entre 10 e 12 mil frutos por hectare. Tipos de fibra? A gente quando vai plantar bucha, a gente tem que primeiro ver o destino dela. Se for, por exemplo, para agregação de valores, tem que ser uma fibra mais maleável. Por exemplo, se for destinada à indústria de automóveis, tem que ser uma fibra muito mais dura. Isso aí se dá em função do destino da bucha. Colheita? A colheita se dá a partir do 4º mês, se estendendo até o 6º. Beneficiamento? O beneficiamento é muito simples, é descascamento, bateção e degomagem, pendura no sol e seca. Armazenamento? O armazenamento é feito num lugar seco, simplesmente seco, de preferência embalado num saco plástico para evitar a presença de fungos. Comércio? O comércio realmente é o que conta nisso aí. O comércio realmente está aberto e não existe realmente disputa de mercado. Quem tiver sua produção já está com ela no mercado, sem aquele susto que todo agricultor tem de ter que colocar sua mercadoria no mercado. Para encerrar, o valor agregado que se consegue com o beneficiamento do produto. Nós do Instituto Brasileiro de Agronegócios e Organizações estamos conseguindo lá agregar 37 itens, trabalhar 37 itens com agregação de valores, o que vai gerar renda e emprego para o trabalhador. E a gente também tem que observar a amplitude do que realmente a bucha ela é capaz de fazer, e inclusive na parte artesanal.